Fala, povo mais abençoado da terra. Bora tomar café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que Deus abençoe poderosamente seu dia. Amém? Texto amanhã está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Amém? Amados, Zaqueu, ele queria ver Jesus, queria saber quem ele era. Certamente ele ouviu falar de Jesus, a notícia corria, os boatos corriam. Então ele aproveitou aquele momento, sabendo que Jesus ia passar por aquela árvore. Então ele sobe antecipadamente na árvore para aguardar Jesus passar, para poder ver Jesus. E ele conseguiu ver Jesus, mas o que ele não esperava é que Jesus parou, chamou ele pelo nome e disse para ele descer depressa, porque convinha ele pousar na casa dele. Zaqueu então desce, né, e recebeu na sua casa. Recebeu Jesus ali. Ainda que tivesse havido críticas, muitos falavam que Jesus foi se hospedar na casa de um pecador, não podia. Havia o propósito do Senhor de abençoar a vida daquele homem. E o contato de Jesus fez a diferença ali naquele momento. Zaqueu então sente o desejo de dar aos pobres metade do que ele tinha, metade dos seus bens. E ele falou mais: olha, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, se eu injusticei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar os que haviam se perdido. Não há causa perdida para o Senhor. Quando o Senhor entra na vida de alguém, Ele faz as transformações necessárias, mesmo sendo este um cobrador de impostos. As pessoas não gostavam dos cobradores de impostos, porque eles eram duros, eles roubavam, aproveitavam da posição que eles tinham para defraudar as pessoas, roubar as pessoas, impor um jugo pesado sobre a vida das pessoas. Então ninguém gostava dos cobradores de impostos, porque eles tinham essas atitudes, todo mundo sabia. Porém, o encontro com Jesus marca a vida daquele homem. Ele sentiu que ele reconheceu que precisava fazer alguma coisa. Não era só dinheiro. Ele podia abençoar vidas. Então ele resolve: olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Vou ajudar a quem precisa. E aqueles que eu defraudei, que eu roubei, eu vou
eu vou restituir. Não somente aquilo que eu peguei, mas 4 vezes mais. E aquele ato, aquela atitude de Zaqueu chamou a atenção de Jesus e ele disse: olha, hoje veio a salvação dessa casa. Realmente houve uma conversão ali naquele momento, porque Zaqueu, ele procurou ver Jesus, mas ele encontrou Jesus, teve um encontro com ele, e o encontro transformou a vida dele. Talvez você já tenha ouvido falar muito de Jesus, já tenha escutado muitas mensagens a respeito de Jesus, mas você ainda não teve um encontro com Jesus. É momento de você deixar Jesus entrar na sua casa, fazer morada e fazer as transformações necessárias. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.